Olá, povo lindo! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Português Sem Mimimi. Eu sou a professora Maria de Lourdes, a professora Povo Lindo de sempre. Hoje nós vamos fazer uma lista de questões sobre pronome relativo. Mas antes disso, vamos ver a vinheta da prof e daqui a pouco a gente volta. Muito bem! Para você que está chegando agora no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Faça a sua inscrição, acione o sininho, para que toda vez que a prof postar uma nova questão, você ser avisado da aula nova, ok? Também não deixe de dar o seu like, seu joinha, seu gostei e indicar para os seus amigos, que são questões de concurso público de extrema importância, principalmente falando aí de pronome, emprego de pronome relativo. Qual a prova que não tem, né? Então, se no final você quiser deixar uma sugestão, alguma dúvida, pode escrever que a prof responde para você, ok? Então, é o seguinte, para fazer essa lista de exercício, que vai ser a nossa teoria na prática, você vai lembrar que a aula anterior, né, a prof já fez a parte teórica do emprego do pronome relativo. Então, já vimos como é que emprega o onde, o aonde, já vimos como emprega o que, como emprega o qual, a qual, os quais e as quais. Aprendemos como emprega o pronome relativo quem. Aprendemos também como emprega o pronome relativo cujo, cujas, cujos e cujas, né? Aí vimos o emprego, a substituição e a regência com o pronome relativo. Hoje, o nosso exercício agora, nós vamos tratar do emprego e da substituição, né, do pronome relativo. Como empregar um pronome relativo e como substituir um pronome relativo por outro, ok? Então, vamos que vamos? Vamos estudar? Vamos estudar. Então, agora, vamos aqui na nossa aulinha, né? Vamos aqui na nossa aulinha e vamos resolver exercício. Muito bem. Como a prof já falou, nós vamos falar aqui, né? Então, a nossa aula hoje é uma aula de questões. E essas questões de quê? Então, vamos falar de emprego e substituição. Então, como é que eu vou empregar um pronome relativo? Como que eu vou substituir? Tá? Então, emprego e substituição exatamente do pronome relativo, ok? Aí, esse pronome relativo, a gente lembra, a prof acabou de falar, que vai ser exatamente, né, o que. Então, vamos só lembrando, onde, né, aprendemos, então a gente sabe que a gente está falando do onde, esse onde também eu posso falar aonde, né, que a gente aprendeu na aula, então quem tem dificuldade volta à aula anterior, que é para lugar, então aprendemos isso. Aprendemos também que esse pronome relativo pode ser que, né? Não gostei desse que não, povo lindo. Esse que não ficou muito bonito não, não gostei, peraí. Que, ó, que, isso, que. Aí você tem o qual, e aí o qual e flexão, tá? O qual e flexão. O que quer dizer flexão? O que quer dizer flexão? Flexão quer dizer o qual, a qual, os quais e as quais. Então, isso que é a flexão aí. Então, e flexão. Flexão, ok? E flexão. Muito bem. Aí, a gente viu o número 3, quem. E aí, a gente viu o número 4, que foi cujo. Aí, a mesma coisa, quando a gente fala de cujo,
a gente tem cujo, né? E flexão. E flexão. Então, cujo, cujas e cujas e flexão. Bom? Então, esses são os pronomes relativos que a gente trabalha, né? Então, vamos que vamos. Então, a nossa lista de exercício, que eu vou chamar esse primeiro exercício de teoria na prática. Nós vamos ter uma sequência de mais duas aulas, 2 vídeos. Vamos ter um vídeo com pronome relativo e regência e depois nós vamos ter um vídeo de aprofundamento na sequência, tudo falando aí do emprego de pronome relativo, ok? Essa lista de exercício é para minhas turmas, para os meus alunos que estudam os grupos, né? Grupos de português. Nós temos os grupos gratuitos de estudo de português. E então, nós já fizemos um simulado. E no simulado, nós vamos aqui dividir o simulado em 3 aulas. Essa é a primeira parte do nosso simulado. E aí, você tem aqui a cenário alternativo em que a expressão destaque está empregada de acordo com a norma padrão. Olha, então, se está empregado, então, estamos falando de emprego de pronome relativo. E está de acordo com a norma padrão. Fazer a prof, mas não está escrito que é pronome de relativo. Acontece, povo lindo, que você, se ele fala o que está destaque, olha o que está destaque aqui, ó, cujo, já sei que é pronome relativo. Olha o mais que está destaque aqui, ó, o qual. O que mais? Aqui, ó, as quais. Aqui de novo, as quais. E aqui, cujo. Então, para você responder uma questão dessa, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Toda vez que você for fazer questão de emprego, primeira coisa que você procura é se tem cujo. Por que você procura? Porque o cujo é o seguinte, às vezes a gente pensa que é difícil, mas na verdade ele é bem prático, porque depois de cujo não tem verbo, porque cujo você vai ter nome e cujo. Então, eu tenho aqui, ó, quando você for empregar o cujo, tenho que ter um nome antes, nome, mais cujo, e flexão, né? Mais nome. Então, povo lindo, o que quer dizer isso? Se o que tiver depois do cujo não for nome, já está errado. Isso aqui é verbo, tá vendo? Ó? Isso é verbo. Se isso aqui é verbo, então essa questão não tem como discutir. Isso aqui já está errado. Se eu tenho um cujo, tenho um verbo, aí você olha aqui, a mesma coisa. Havia. Havia também é verbo. Ó. Então, eu já sei. E se eu tiver cujo e tiver um verbo, isso já está errado. Então, essas duas questões já estão eliminadas, porque depois do cujo aqui, ó, você pode ver que tem um verbo. Então, tem que ser, se eu tenho um cujo, eu tenho que ter nome e nome. Aí, das 3 que sobraram, aqui nós estamos falando de emprego. Como que eu emprego? Né? Então, embora, aqui no caso nós já eliminamos, porque tem verbo, esse daqui eu tenho que olhar o seguinte. Quando eu digo as críticas, né? Ó, para deixar de ouvir as críticas, o qual. Aqui, povo lindo, esse o qual, lembrando, ele vai sempre substituir o nome anterior. Sempre. Então, como é o emprego? Esse qual vai substituir o nome anterior. Então, as críticas, né? E aqui, inclusive, eu tenho aqui, as críticas estavam me incomodando. Veja bem. Ora, então, essa palavra qual está substituindo crítica. Então, esse é o nome anterior, que é isso que serve o pronome relativo. Ele substitui o nome anterior. Quando ele substitui o nome anterior, o meu nome anterior é feminino e é plural. Então, está errado, porque o correto aqui seria, né? Seria, né? No caso aqui, em vez de a qual, seria as quais. Aqui seria as quais. Bom, que seria as quais. Maravilha? Bom, eu acho que isso aqui ficou meio escondido. Então, eu vou tirar daqui, povo lindo. Eu vou tirar daqui, tá certo? Vou diminuir essa seta. E vou fazer o seguinte, para depois para que vocês possam visualizar melhor. Então, eu já sei que a qual aqui vai substituir o nome anterior. Como está errada a qual, a gente sabe que vai trocar, substituir por as quais.
Esse seria o correto. Ou seja, agora sim, né? Feminino e plural. Aí sobraram duas. Sobraram as quais e as quais. Aí você vai a mesma coisa, olha o nome anterior. Graves consequências. Essas graves consequências, eu já sei que as quais. As quais. Graves consequências, feminino e plural. Ora, mas aqui também eu tenho umas quais. Então, eu vou olhar. Quem é meu nome anterior? As estantes. Então, se eu partir do ponto que a estante também é feminino e plural, eu dizer, os dois estão corretos? Não, mas toda vez que você encontrar esse estilo aqui, você vai lembrar o seguinte. Ou tem um erro de regência, que seria aqui para frente, um verbo que pediu alguma coisa, uma preposição, ou, nesse caso, pode ser que no lugar desse as quais aqui, de um ou de outro, combine a palavra cujo, porque onde coloca cujo não combina mais ninguém. Então, nesse caso, povo lindo, você vai olhar para fazer o teste. Nesse aqui, você já viu que tem um verbo depois, então não poderia ser cujo. Mas esse aqui, você tem um nome depois, tá vendo? E o que você faz para fazer o teste? Você vai fazer o seguinte, você vai ver se dá noção de posse. Ver se dá para a gente dizer espaços das estantes. Dá, não dá? Então, espaços das estantes. Então, aqui eu tenho noção, Paulinho, de posse. De posse, tá vendo? Se eu tenho noção de posse, automaticamente, no lugar desse as quais, não vai ser as quais. Vai ser cujo, cujas, cujos e cujas. Aí, vou até mudar a cor aqui para você perceber bem, mas veja, deixa eu ver. Eu acho que dá, né? Não tem. Não, o verde ficou muito clarinho, né, povo lindo? Aí não chama atenção, porque o nossa lousa, nosso quadro é verde também. Vamos pegar o azul. Então, você vai lembrar que depois de cujo não tem artigo. Assim como não tem antes também. Então, aqui tirei. E aqui onde tem as quais, vai receber o cujo concordando com o espaço. Como o espaço é masculino, então aqui vai ficar cujos, vendo? Cujos espaços vazios seriam ocupados por livros e CDs, tá? Então, agora você tem nome aqui. Aí você tem cujos concordando com o espaço, sempre concorda com o nome da frente. E você tem nome de novo, nome. Então, para usar cujo, lembrando, você tem que ter nome e nome. E a palavra cujo concorda com o nome da frente, em gênero e número, ok? Masculino, feminino, singular e plural. Então, por isso, povo lindo, também está errada essa questão aqui. Está errado, porque seria cujos. Automaticamente, a resposta correta, a letra C, graves consequências, as quais podem envolver todo tipo de usuário, ok? Então, tá aí. Essa foi uma questão de emprego. Então, observe, toda vez que você fizer uma questão de emprego de pronome, você vai fazer o seguinte. Para empregar, primeiro olha o cujo. Se tiver verbo depois, você já elimina, né? Que foi o caso aqui, ó. Parece e havia. Você já eliminou, né? Aí, dos que sobraram, você tem o qual mais críticas, né? Críticas aqui é feminino e plural, então, seria o correto as quais. Sobraram dois iguais. Você testou o nome anterior. Só que para ter dois iguais não poderia, né, gente? Então, aí você foi testar o cujo. Aí viu que tinha posse, tá vendo? Espaço das estantes. Posse, então, usa a palavra cujo. Cujo vai sempre concordar com o nome aqui da frente. Como o nome aqui é espaço, então, cujos espaço. Então, questão de número 1, resposta correta, letra C. Muito bem? Muito bem. Então, vamos lá na questão de número 2. A nossa questão de número 2, vamos pegar aqui. A nossa questão de número 2, povo lindo, é o seguinte. Agora, nós vamos assinar a alternativa que o pronome, aí a questão falou do pronome, né? O pronome destacado, você vê que a outra questão não falou, está empregado. Então, vou falar de novo de emprego. Mais uma questão de emprego. Como eu falei, aqui nós vamos falar de emprego de substituição. Está de acordo com a norma padrão. Se é emprego, então vamos de novo. Qual que é o destacado? Aqui tem um onde. Está destacado, tá vendo? Na letra B está destacado o qual. Na letra C está destacado cuja. Na letra D
onde. E na letra E, cuja. Então, o que você vai fazer? Qual a primeira coisa que a prof falou? A prof falou o seguinte, toda vez que você estiver fazendo uma questão de pronome relativo e é emprego, você vai eliminando, vai começar pelo cujo, cuja, cujas e cujas, certo? A prof vai tomar a aguinha que a prof gravou a tarde inteira. Hoje eu gravei a tarde inteira verbo. Muito bem. Então, vamos que vamos. Mas eu gravei para uma escola aqui de Salvador. Muito bem. Aí, povo lindo, aqui eu tenho cuja aqui e cuja aqui, ó. Primeira coisa, cuja representa. Isso é verbo. Ó, verbo. Muito bem. Muito bem. Isso aqui é verbo. Se isso é verbo, essa questão já está errada. Porque eu não tenho cujo verbo, eu tenho cujo nome. Então já está errado, não precisa nem discutir. Aí você vai procurar outra palavra cuja. Aí a outra palavra cuja, povo lindo, que eu grifei, mas ficou em cima, eu não gostei. Você vai ver, se não tiver verbo depois, a chance de ser a resposta certa vai ser. Aí você tem aqui, ó, cuja luta garante. Ó, olha onde está o verbo garante. A garante, garante algo. Então, a palavra luta, a luta garante algo, garante alguma coisa. Então, luta aqui não vai confundir luta com verbo, porque o verbo lutar, eu digo a luta. Então, cuja luta a garante. Isso aqui não tem artigo antes, eu não vou usar. Então, luta aqui, ó, só para você analisar, ter certeza que não é verbo. Aqui, luta é sujeito. Quem garante, garante algo, verbo transitivo direto, tá vendo? A luta garante, né? A garante. Então, garante algo, garante alguma coisa. Aí, no caso, garante algo, alguma coisa. Aqui, objeto direto. Ó, a garante, garante. Então, cuja luta a garante. Então, eu só estou fazendo isso, essa análise, para você perceber que luta aqui é um nome. Tá vendo? Não é verbo. Porque muita gente pensa que esse luta aqui é verbo. E o verbo aqui é garante. Quem garante, garante algo, garante alguma coisa. Né? Então, povo lindo, E aí, então, eu já sei. Ó, se eu disser, agora vou ver se tem noção de posse. Para a gente fazer o teste direitinho. Se eu pegar aqui, ó, o mundo conhece a paz graças aos povos, governos, classes sociais e indivíduos cuja luta a garante, né? Então, a garante. Vê se eu posso dizer luta, né? Luta dos indivíduos. Posso. Luta das classes sociais, luta dos governos, né? Luta dos povos, tanto faz, né? Então, garante. Então, se eu tenho, voltou aqui, eu tenho noção de quê? De posse. Então, luta do indivíduo, luta das classes sociais. Então, aqui eu tenho noção de posse. Tá vendo? Se eu tenho noção de posse, povo lindo, automaticamente, essa minha questão está certa. Cuja está concordando com luta singular e feminino, né? E tá tudo certinho. Bom, se encontramos a resposta certa, então quer dizer que o resto está errado. Se eu vier aqui na letra D, eu tenho onde. E onde, povo lindo, a gente só usa para quê? O nome anterior tem que ser o quê? Lugar. Então, eu só uso onde se o meu nome anterior for lugar. Será que é lugar o meu nome anterior aqui? Vamos ver. O direito é uma força viva. Uma força viva, povo lindo, é lugar? Não. Então, esse meu nome aqui anterior não é um lugar. Não é isso? Então, aqui onde eu coloquei, onde eu posso dizer o direito é uma força viva em que os homens, né? Ou que os homens batalham incessantemente. Então, o onde aqui está errado. Posso usar que, posso usar qual, mas o onde é só para lugar. Então, aqui, ó, na letra B, você tem o qual. Só que eu tenho aqui a humanidade.
A humanidade é feminino. Então, na hora que eu tenho humanidade aqui, vai ser a qual. E mesmo que fosse os direitos, ó, se eu disser a luta, vamos supor que eu pegue luta. A luta garante a conquista dos direitos da humanidade. Aí tem o qual os princípios mais importantes dela foram atacados, né? Então, dela o quê? Da humanidade, da luta. Então, aqui o correto, a qual. Então, aqui não está com a concordância correta, tá bom? Muito bem. E aqui eu tenho mais uma palavra onde. Já sei que onde eu uso para lugar. Eu vou olhar meu nome anterior. Então, meu nome anterior a milhares de indivíduos. Indivíduos é o nome e é o nome de pessoa. Então, se é nome de pessoa, não posso colocar onde, porque onde só serve para lugar. Então, há milhares de indivíduos. E aí, eu posso dizer que, aqui eu posso usar qual e eu posso usar quem, já que indivíduo é pessoa, né? A sua vida se desenvolve tranquilamente, sem obstáculo, né? Então, indivíduos. Logo, ou se é lugar, aqui eu posso tanto usar, né? Quando for aqui, ó. Aqui é coisa e aqui é pessoa. Então, eu já sei, quando for pessoa, pessoa. Meu nome anterior é pessoa. Quem que eu posso usar quando for pessoa? Ó, nesse daqui, o meu nome anterior, cadê aqui, ó? Eu tenho onde aqui, ó. O meu nome anterior é uma coisa, vamos chamar de coisa, uma força viva é uma coisa, né? Então, isso aqui, povo lindo, ó, coisa. Porque se não é nem pessoa, nem lugar, a gente chama de coisa. Então, só para lembrar, quando for coisa, pode ser que, ou pode ser o qual, né? E flexão, fazendo a concordância. Aqui nesse uma força ia ser a qual. Então, já sei, pode ser o que, pode ser o qual, fazendo as devidas flexões. Quando for pessoa, que no meu caso aqui indivíduos, eu posso usar que, eu posso usar quem, para pessoa eu uso quem, e posso usar o qual, né? Lembrando, e flexão. Quando a prof fala flexão, você já lembra que é o quê? Masculino, feminino, singular e plural, não é? Aqui também, o qual e flexão. Então, é só para você saber. Então, dentro do emprego, você tem que saber disso. Pessoa, que, quem, qual flexão. Coisa, que e qual, né? Vamos colocar aqui, né? E flexão. Para depois você estiver fazendo exercício aí, você não errar. Tudo tem flexão. Todo que e qual tem flexão, tá certo? Certinho. Olha aí. Agora, se for lugar, você usa onde. Então, onde eu uso, né? Para lugar. Então, onde, quando for um onde, eu uso para lugar. Quando for onde. E quando for cujo? Então, eu já sei, se for cujo, cujos e cujas, eu vou usar com noção de posse. Pronto. É isso que você tem que saber quando estiver fazendo o exercício. E se tiver alguma dúvida, volta lá à aula anterior, que foi de teoria, explicando passo a passo aí, povo lindo, de tudo isso que vocês estão vendo aqui. Então, vamos para a questão de número 3? Vamos. A prof só vai ligar aqui o ventilador, o ar-condicionado, porque ficou calor. Só. Pronto. Tá? Aqui, a prof ligou. E ficou calor aqui. Muito bem, vamos voltar aqui. Voltando aqui, povo lindo, a questão de número 3, diz o seguinte: assinale a alternativa em que as palavras entre parênteses substituem. Agora estou falando de substituição, tá vendo? Eu fiz duas questões de emprego,
saber como que eu emprego, como que é o nome anterior. Agora nós estamos falando de substituição. E essa substituição, vamos pensar aqui, ó. A prova agora vai pedir para você substituir um pronome relativo por outro. E por onde você começa? Pelo de sempre, povo lindo. Você vai procurar primeiro onde você tiver cujo. Por que você procura? Porque na substituição, cujo não substitui ninguém, ninguém substitui cujo. Onde você coloca cujo, só combina cujo, ok? Então, por isso que você pode ir no cujo. Tem qualquer coisa e tem cujo, você já elimina. Então, observa que aqui na letra B, eu tenho em cujas. Eu tenho cujas. E a palavra grifado, aqui era nas quais. Já está errado. Aí, prof, nem discute, não. Porque cujo, povo lindo, não troca por nada que não combina. Aí você encontrou aqui também na letra D, ó, com cuja. E aqui na substituição eu tenho um que, tá? Então, se eu tenho um que aqui, não dá para substituir por cujo. Então, nem discuta, nem perca tempo. É assim que você vai fazer lá na prova, tá vendo? Ora, aí o seguinte, desses outros que sobraram, você vai para a segunda dica da prova. Então, a primeira, você vai para a dica de substituir o cujo. Como o cujo não substitui ninguém, você passa para o próximo passo. O próximo passo é o seguinte, você vai lá onde tiver o pronome relativo e vai olhar o seguinte. Se lá onde tiver o pronome relativo, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, você achou o que, tá vendo? Se você tiver um que, aqui, ó, você tem um que. E você vai trocar esse que por outro pronome relativo. Você vai pensar na seguinte coisa. Se o seu pronome tem que, se o seu pronome relativo é que, quando você for trocar, você tem que lembrar que aqui não tem preposição. Então, ele tem que continuar sem preposição. Então, por exemplo, aqui nesse caso, você vai trocar, por exemplo, por o qual. O qual, tá vendo? E flexão, né? Então, eu não posso colocar a preposição onde não tem. Agora, se você tivesse aqui, por exemplo, de quê? Só para a gente pensar. Agora, eu tenho um pronome relativo e esse pronome relativo está acompanhado de uma preposição. Olha aqui. Então, povo lindo, eu estou substituindo o pronome relativo e não a preposição. Então, a preposição que tiver aqui tem que continuar. Então, se eu usar qual, agora eu vou ter do qual. O de tem que continuar. Do qual. Certo? Tem que continuar. Então, se eu fosse colocar aqui quem, eu ia dizer de quem. Ó. De quem. Né? Se eu fosse colocar onde, eu ia dizer de onde. Que também pode ser chamado de onde. E assim sucessivamente, ok? Então, se tem a preposição, ela continua. Se não tem, você não acrescenta. Então, essa é a segunda dica aí para você resolver a questão quando se trata de substituição. É assim que você faz, bom? Aí, a gente agora vai ver aqui o seguinte. Venho aqui na questão e eu tenho... também tem só mais um detalhe. Se você encontrar a palavra onde, eu vou escrever aqui, onde, vendo? Onde é o único pronome relativo que já está subentendido no próprio pronome relativo, o em. Então, toda vez que você tiver onde for trocar, você já vai ter em que, ser medo, ser feliz. Então, essa é a dica aqui, ó, em que. Por quê? Porque não existe na onde, nem nonde. Mas o em está subentendido aqui, que eu explico lá na aula teórica, se você tiver alguma dúvida disso. Então, na hora que eu digo onde, já subentende em que, e se for usar o qual, vou colocar aqui no masculino, aqui vai dar, se está subentendido o em, então aqui vai dar no qual. Aqui, ó. No qual. Então, isso aqui é aquela particularidade que a gente tem que estar atento, né? Então, atenção quando for onde. Na troca do onde, vai aparecer a preposição em. Tá vendo aqui? Em, mais o no qual, na qual, nos quais e nas quais. Então, esse é o detalhe. Primeiro, você vai no cujo, cujo não substitui ninguém, e aí você vem aqui. Então, a nossa primeira alternativa
eu tenho a palavra onde, que é essa que a gente acabou de falar. Vou trocar onde por no qual. Povo lindo, a princípio está certo. Qual a única coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar a concordância. Porque toda vez que a gente fala em o qual, a qual, os quais, as quais, tem que concordar. Então, eu tenho aqui, ó, um antigo cemitério galo-romano. Um cemitério é masculino e singular, então, no qual, tá certo, eu já encontrei a minha resposta. Em cima dessa particularidade. Aqui, povo lindo, eu tenho o quê? Tá vendo? Acontece que na troca, olha que a prova fez, acrescentou nos quais. Então, aqui não tem esse N, é só os quais. Se eu não tenho aqui, aqui também eu não tenho, tá? Então, esse nos fica só os quais, tá certo? E aqui na letra E, eu também tenho só o que. Se eu tenho só o que é que vai acontecer? Olha, já acrescentou um de, um de, já está errado, né? Então, já está errada a questão, porque se eu não tenho, eu não coloco. Aqui é a mesma coisa, se eu não tenho, eu não coloco, tá bom? Então, essa é a dica da questão 3, então a resposta correta é a letra A. Vamos fazer a questão de número 4, que ela segue ainda substituindo para a gente aprender bem. Então, agora vamos direto ao ponto. Já sei, se eu tenho, continua com o mesmo. Então, aqui eu tenho no qual. Já sei que no qual é o em, a preposição em, mais o, mais o. Então, por isso que deu no qual. Isso deu aqui no qual. Perfeito. Então, na hora que ele trocou no qual e colocou em que, aqui, povo lindo, é impossível estar errado. Por quê? Porque mesmo que esse qual aqui fosse masculino, feminino, singular, plural, quando você tem o que, é invariável. Então, eu já sei que isso aqui está certo, porque eu tenho em. Como eu não tenho aqui um o, então aqui já está certo. Não tem como estar errado isso aqui. Porque qual e que eu troco um por outro. Se tem a preposição em, prevaleceu a preposição. Mas a gente poderia ter começado pelo cujo, eliminando, né? Ó, aqui você tem que. Tá vendo? E trocou por cujo. Já está errado. Se a gente fosse eliminar pelo cujo, ó, aqui eu tenho na qual. Troquei por em cujo. Já está errado, porque trocou por cujo já está errado. Tá certo? Aqui, povo lindo, você tem o que, só o que, ó, ele puro. Posso trocar por na qual? Não, não posso. Então, nesse caso aqui, na minha troca, esse N sai. Vai ficar somente a qual, já que eu não tenho aqui, aqui também eu não tenho. E aqui em cima, eu tenho só o que. Como é que eu acrescentei aqui este A? Não tem. Como a palavra onde está sempre subentendido diante dela o em, então, como eu não tenho em aqui, também não pode ser a palavra onde. Então, onde eu tenho o que aqui, eu posso colocar qual, né? Onde eu não posso. Porque para dar onde eu tenho que ter em antes desse que aqui. Então, minha palavra anterior, vamos descobrir recuperação de informações ligadas, especialmente à pesquisa acadêmica. Então, quando eu digo a pesquisa acadêmica, a pesquisa é feminino e singular. Então, aqui eu vou trocar que por a qual, né? A qual, já que é a pesquisa. Nesse caso, como ela disse que eram lineares, alguma coisa eram lineares. Então, aqui, na verdade, ela, em vez de estar substituindo a pesquisa, ela está substituindo informações, tá certo, Paulinho? Que eram lineares. Quem que eram lineares? As informações, porque se fosse pesquisa feminina, está escrito era. Então, eram lineares. Então, nesse caso, eu vou dizer as quais. As quais, né, eram lineares. Logo, resposta correta, letra A. Letra A. Então, observe, cujo não substitui ninguém, tá vendo? Do que sobrou, só tinha o quê? Na qual, não, porque eu não tenho esse em, não posso. Aí, eu só tenho o quê? Vou colocar aonde? Não, tá errado. Nem tem o a, nem tem o onde, porque não é lugar. Aí, a gente viu, corrigindo aqui, já que estava o verbo aqui no plural, então, a gente sabe que está substituindo informações, né, ligadas a pesquisas, as quais eram lineares. Então, por isso, corrigimos a questão de número 4. Bom, vamos mais uma? Então, lembrando, fizemos 2 questões de emprego e 2 questões de substituição. Vamos para a questão de número 5.
Essa questão número 5 está substituído, está sublinhado em quê? Aí a prova, a questão pede aqui, ó. A expressão destacada pode ser corretamente substituída, tá vendo? Também é substituição, mantendo-se inalterado o sentido. O sentido continua, sentido do texto, e de acordo com a norma padrão, ou seja, tem que ficar correto com o mesmo sentido. Então, povo lindo, é um tipo de questão que ele quer o quê? Eu vou substituir e tem que substituir pelo pronome relativo correto. Daí o seguinte, como aqui está escrito em que, e é para substituir, a primeira coisa que você sabe, o que, se tiver cujo, já está errado. Então, você já vem aqui e elimina a letra E. A letra E já está errado. Por quê? Porque tem cujo aqui, ó. Então, se cujo não substitui ninguém, então cujo está... Deixa eu desligar de novo, aqui. Esfria rápido aqui esse ar-condicionado. Então, cujo, aqui já está fora, né? Agora, que você eliminou cujo, você sabe que agora você vai pensar que tem aqui a preposição em. O que você substituir vai ter que continuar. Se tiver qual, vai dar no qual, nas quais. Se tiver onde, aí no caso, se for onde, vai dar só a palavra onde, né? Então, vamos ver, ó. Você elimina a letra D porque tem o com. Tá vendo? Com. E aqui é em. Você elimina a C porque tem do. Por isso que ele usou o D. E a B porque tem pelo. Então, aqui usou a preposição por, que por mais o vai dar pelo. A preposição de, né? De, a preposição com. E aqui, no caso, porque usou a palavra cujo, né? Cujo não substitui ninguém, pronto. Aí você vai falar, prof, eu quero errar. Você não consegue mais, porque você já sabe que a preposição tem que continuar mesmo. Então, na hora que eu troquei em que, só pode dar no qual, né? Que aqui vai ser, nesse caso, o em mais o no qual. Ai, prof, eu preciso olhar o nome anterior? Não, Paulinho, mas se quiser, segundo o mercado. Ó, o mercado em quê? Então, o mercado masculino no qual. Tá certo? Então, certa letra A. Vamos mais um pouco? Vamos. Questão de número 6. Essa nossa questão de número 6, aqui, pede para a gente substituir este que. Ó, substituído o pronome destaque. Pronome destaque. Está corretamente substituído também, sem que seja alterado o sentido. Isso aqui foi Polícia Civil de São Paulo, né? E também na norma padrão. Povo lindo, você não está vendo isso aqui tudo? Você deixa o concorrente ficar lendo. Você já sabe onde você vai. Se aqui só tem o quê? Quando eu for substituir, eu vou ter um pronome relativo que não vai ser, que não vai ter preposição nenhuma. Ó, se não tem preposição nenhuma, então você já elimina esta daqui, ó, porque você tem, ó, dos. Tá vendo aqui, ó, dos. Dos é de mais os. Você já elimina aqui porque tem cujo. Cujo não substitui. Isso foi a letra A, a letra B. Na letra C, você deixa, porque tem aqui as quais. Na letra D, você elimina, porque tem D, das quais é o D. E na letra E, você elimina, porque tem nos. Pronto. Aí você fala, nossa, prof, queria até errar aqui. Que na hora da prova ninguém quer errar, né? Pelo amor de Deus. Olha aí, povo lindo, que questão tranquila. Então, se eu tenho o que aqui, e antes desse que não ter preposição nenhuma, quando eu for trocar, eu não posso ter. Então, aqui está errado, porque tem a preposição de, preposição de, tá vendo? Que de mais os. Aqui é porque tem cujo, aqui é porque também tem o de, tá vendo? De, de. E aqui porque tem a preposição em. Então, já sei. Tem que continuar. Se tem a preposição, continua. Se não tem, nenhuma vai ter. Então, por isso, letra C. Tá vendo? Tranquilinho? Como nós já estamos na 6ª questão, já começa a ficar tranquilo. Foi o que a prof disse. Esse é um exercício de teoria na prática, para aprofundar a nossa teoria de emprego e substituição. Se mesmo assim, você que está chegando agora aqui, volte na aula anterior, imediatamente, né, anterior, que você vai encontrar o emprego deles tudo, passo a passo. Questão de número 7. A questão de número 7, povo lindo, aqui, ó, está pedindo a substituição também. Substituída a expressão no qual ele fala que vai ser substituído. Você fala, ai, prof, você não lê mais frase,
Povo lindo, quando for substituição, você não precisa ler. Quando for emprego, você vai olhar, vai localizar o cujo, todo aquele processo, aí depois sim, você vai ver o nome anterior. Quando for substituição, você não tem que olhar nome anterior nenhum. Você que tem que olhar é se tem preposição. Tá vendo? Aqui eu tenho um em. Em mais o. Então, por isso que deu no qual. Quando for substituir, tem que ter o em. Então, é o seguinte. Você vai eliminar a letra E, porque tem D. Tá vendo? Tem que ter em. Você vai eliminar a letra D, porque tem A. Esse aqui é o A preposição que uniu com onde, né? Você vai eliminar a letra C, embora tenha um em, mas tem cujo, e cujo não substitui ninguém. Aí você tem agora onde e você tem o quê? Povo lindo, se aqui está no qual, se eu trocar pelo que, aqui eu teria que ter, ó, em, para ficar correto, teria que ser em que, sem problema nenhum. Agora, qual foi a pegadinha que a gente viu? A gente viu que se eu tiver, não uma pegadinha, mas uma observação importante, né? Se a gente tem aqui a palavra onde, é porque já está subentendida nesta palavra o em. Então, está implícito em. Então, todo lugar que eu tenho onde já está aqui implícito em. Então, quando eu tiver onde, é igual automaticamente a em que, onde já está aqui implícito. E nesse caso, lá na questão, no qual, porque o nome anterior era masculino e singular, no qual, né? Então, só para a gente ver, ó, e ainda mais alto do que aquele no qual. Então, naquele o quê? Aquele lugar no qual eu estava. Então, eu estava, tá vendo? Eu estava em algum lugar. E que lugar? Aquele mais alto do que eu estava. Então, isso aqui, ó, dentro do contexto, aquele lugar. Pelo contexto, a gente percebe que é aquele lugar. Então, onde eu digo no qual, eu posso dizer e ainda mais alto do que aquele, né? Onde eu estava, no qual eu estava. Então, por isso, resposta correta, letra A, perfeito e lindo. Maravilha? Então, vamos à nossa última questão do nosso exercício de hoje, né, desta aula de substituição e emprego. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de regência, pronome relativo e regência verbal e nominal. Não deixe de acompanhar. Então, a questão de número 8, aqui, ó, eu tenho só o que. E esse que vai ser o quê? Substituído. Então, o que eu faço? Se tiver cujo, eu já elimino, correto? Porque cujo não substitui ninguém. Povo lindo, Liz aqui, ó, Liz, a gente estudou que isso aqui é um pronome oblíquo, né? Que tem a função de objeto indireto, entre outras coisas, então já está fora. Dos que sobraram, se eu só tenho o que, eu não posso ter onde. Porque onde, para ser onde, eu teria que ter, ó, em que. Porque antes de todo onde está subentendido o em. Aí só sobraram dois, as quais ou os quais. Aí, nesse caso, é um tipo de questão que se refere à concordância, a gente tem que olhar que é o nome anterior, porque se for feminino é as quais, se for masculino, os quais. Já sei que é plural, só tem que saber se é masculino ou feminino. Aí eu vou lá aqui, ó. Mas capazes de render frutos valiosos. Frutos valiosos que alimentam e curam. O que alimenta e cura? Frutos valiosos. Masculino e plural. Então, por isso, a resposta correta, a letra D. Por quê? Porque aqui está feminino, então está errado, né? Então, teria que ser os quais. É aí a resposta, né? De nossa questão. Então, aqui, terminamos a nossa aula, dizendo obrigada a todos vocês, desejando que na próxima vocês estejam aqui. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, né? Se inscreva se você ainda não é inscrito no canal. Vá lá acionar o sininho para que você seja avisado ou avisada toda vez que a prof postar. E não esqueça de dar, né, o seu joinha, o seu curtir, o seu gostei, ok? Muito bem? Então, voltando aqui na nossa aulinha, bom, aqui,
Agradecendo mais uma vez a todos vocês, ao nosso encontro, né? As nossas questões. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Qualquer dúvida, escreve lá. Pode escrever nos comentários, sugestões também. Como a prof já falou, na próxima aula, no próximo vídeo, vai ser pronome relativo e regência, tá? E depois mais um de aprofundamento de uma organizadora de grande importância. E se você ficou com alguma dúvida, veja a aula teórica ou reveja essa aula mais algumas vezes. Não esqueça de achar legal, manda para os seus colegas, pode compartilhar aí a aula, ajudar as pessoas que precisam também, tá bom? Então, agradeço muito vocês e até a próxima, se Deus quiser. E Ele sempre quer, não é, povo lindo? Um beijo no coração de vocês e até a próxima, ok? Tchau!